O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. O canal MultiTV se isenta de qualquer opinião contida nesta produção, dando liberdade de expressão jornalística, política ou religiosa. O programa a seguir é de classificação livre para todos os públicos. Espírito Santo, toma o meu ventre, vem sobre mim. Espírito Santo, toma a minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos, vem sobre mim. Diz que eu tenho, eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma o meu ventre, vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos, vem sobre mim. Eu sou. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar.
adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, eu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e amigos que assistem nesse momento o programa Fé e Esperança da Primeira Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cordeiro. Vamos orar ao Senhor e hoje Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu convido você a telefonar, ligar, mandar uma mensagem para um amigo ou para os familiares, a fim de que ouçam essa programação e assistam a programação de hoje, porque Deus tem uma palavra de transformação para os nossos corações. Mas antes, vamos orar e convidar para que Deus esteja presente em nossa vida e presente nesse momento em que Ele mesmo falará aos nossos corações. Querido Pai, querido Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nessa hora com a finalidade de transmitir a Tua palavra, que vidas sejam edificadas, transformadas e regeneradas pela Tua palavra. Meu Deus, obrigado pelo dia que o Senhor nos concede, obrigado pela oportunidade que o Senhor dá a nós, a oportunidade da vida e a oportunidade de transmitir a mensagem que vem da Bíblia Sagrada. É no Teu nome que oramos e oramos também, Senhor, por todas as pessoas que nos assistem e nos ouvem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nessa oportunidade, o tema da mensagem de hoje fala sobre a nova vida em Cristo Jesus. Eu quero estar conversando com você sobre o que acontece quando uma pessoa faz um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo. O que acontece quando nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador de nossa vida. Observe o que diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 4, do versículo 22
em diante, que diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Quando nós lemos esta palavra que foi escrita pelo apóstolo Paulo, nós aprendemos o que é uma nova vida em Cristo Jesus. Você que me ouve, você que me assiste nesse momento, eu quero convidar você a refletir na palavra de Deus sobre a obra que Deus faz no coração de um homem e no coração de uma mulher. Existe algo em nós, existe algo no ser humano que se chama natureza pecaminosa. E enquanto essa natureza pecaminosa nos domina, nós somos impulsionados a praticar o pecado. A Bíblia diz que nós, quando ainda não fazemos o encontro com Jesus Cristo, nós ainda somos escravos do pecado. É o pecado quem nos amarra, é o pecado quem nos domina. Mas quando fazemos o encontro com Jesus, quando recebemos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de nossa vida, o único mediador entre o homem e Deus, quando fazemos assim, a nossa vida é transformada. Quando nós abrimos o nosso coração para a palavra de Deus, para o Espírito de Deus e declaramos: Deus, eu quero que Jesus entre no meu coração. Eu necessito que Jesus entre no meu coração. E o que vai acontecer, pastor? Acontecerá uma transformação completa em nossa vida mediante o encontro que fazemos com Jesus. Por isso, nós vamos entender hoje pela palavra de Deus que não basta nós nascermos numa tradição religiosa. Não basta apenas nós nascermos num contexto religioso. Eu tive a alegria de nascer num contexto evangélico. Eu tive a bênção de Deus de nascer num contexto voltado para Deus. Porém, não quer dizer que por ter nascido num contexto evangélico, não quer dizer que eu não precisava mudar de vida. Não quer dizer que eu não precisava fazer encontro com Jesus. Pelo contrário, um dia, na minha adolescência, eu precisei entender que eu tinha pecados, que eu precisava me arrepender dos pecados, e reconheci que somente Jesus poderia perdoar os meus pecados e transformar o meu coração. A partir dali fiz um encontro genuíno com Deus, um encontro verdadeiro com Deus, onde ali Deus me chamou para a salvação e também colocou em meu coração a chamada para pregar a sua palavra. Por isso, querido, eu quero dizer uma coisa para você. É a natureza pecaminosa que impulsiona o homem a fazer as coisas erradas
é que impulsiona o homem a praticar os pecados, porque a natureza pecaminosa ela aprisiona o homem e a mulher. Agora, quando nós fazemos um encontro com Jesus, Ele tira a nossa alma da prisão, Ele quebra os aguilhões, Ele quebra as cadeias e as algemas do pecado, e a partir daí nós nos tornamos livres em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo começa a narrar para nós, dizendo o seguinte, que quanto ao trato passado, que trato é vida passada, vos despojeis do velho homem. Velho homem aqui é justamente o tempo em que a natureza pecaminosa dominava a nossa vida. É a história de pecado, é o passado de pecado, é o velho homem. Quando nós fazemos um encontro com Jesus, nós abandonamos o velho homem, nós abandonamos o pecado, nós abandonamos as práticas antigas, nós abandonamos os costumes, o jeito de ser que o pecado imprime em nós. Por isso o apóstolo Paulo diz que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Ou seja, o velho homem aqui significa uma vida de pecado. Quanto mais pecamos, mais corrompidos nos tornamos. E você vai dizer assim, pastor, no mundo em que a gente vive, a palavra corromper, a palavra corrupção, sabemos que a palavra corrupção hoje ela é muito atrelada aos desvios de caráter que algumas lideranças políticas de nossa nação praticam. Mas, biblicamente falando, corrupção ela vai além de uma corrupção política. Todo pecado, toda natureza pecaminosa, ela nos apodrece, ela nos mata, ela nos destrói. Corrupção fala de podridão, fala de decomposição, fala de destruição do caráter, destruição da moral, destruição do bom senso, destruição do juízo, destruição do amor. O pecado faz tudo isso com a gente. O pecado nos corrompe, o pecado nos apodrece, o pecado nos destrói, o pecado nos mata. O pecado é um engano, porque o pecado ele tem uma fachada de prazer, o pecado ele tem uma fachada de lindo, tem uma fachada de perfeição, de alegria, mas não é assim. Mas não é assim. Lembro na minha adolescência, não vou aqui dizer a marca, mas existia uma marca de cigarro que fazia questão de anunciar na televisão que quem fumasse aquela marca de cigarro seria livre. Olha, todos sabem que o cigarro não liberta ninguém e não dá para sentir sensação de livre nenhuma. Porque se realmente o cigarro proporcionasse liberdade, as pessoas teriam facilidade de abandoná-lo. E durante muito tempo esse comercial fez sucesso e angariou muitos clientes em função dessa propaganda. Mas eu quero dizer para você que o pecado é assim, ele faz uma propaganda de liberdade, o pecado faz uma propaganda de lindo, de perfeito, você vai ser feliz, você vai ser alegre, vai tudo dar certo na sua vida, e não é assim, é um engano. O pecado é um engano. Depois que nós praticamos, aí nós começamos a ver que foi uma péssima decisão que tomamos, um péssimo caminho que prosseguimos. Então o pecado é um engano. Por isso que a palavra usa aqui, a Bíblia diz sobre concupiscências do engano, ou seja, são apetites carnais que nos enganam, onde nós pensamos que vamos ser felizes, mas não seremos. Pensamos que vamos ser livres e não seremos. A palavra prossegue dizendo: e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Então, quando nós fazemos um encontro com Jesus, ele renova o nosso espírito. Esse renovar aqui significa o seguinte, que quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós fazemos um encontro com o Senhor, nós chegamos até Ele apodrecidos, quebrados, falidos, destruídos, mas Jesus tem a missão
de quê? De nos renovar, de nos restaurar, de nos perdoar, de nos transformar. Só Jesus pode nos dar uma nova vida. Quem sabe alguém olha para você dizendo: não tem jeito, essa mulher não tem jeito, esse homem não tem jeito. Realmente, se continuar no caminho que está, não tem jeito. Mas se houver um encontro com o Senhor Jesus Cristo, eu não vou dizer que tem jeito, tem transformação. Eu não vou dizer que ela tem jeito, não, ela não tem jeito não, ela tem transformação se ela estiver nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Então a palavra jeito dá uma ideia de um jeitinho, uma melhorada. Jesus não melhora ninguém, Jesus ele transforma. Melhorar é aquela ideia de uma parede que está meio ruim, e você passa uma massa e uma tinta, quem olha de fora, a parede está boa, está bonita, mas quem fez o serviço sabe que a parede está prestes a cair. Jesus não, Jesus não dá jeitinho, Jesus não dá pintura, Jesus ele transforma de dentro para fora. Jesus ele transforma o nosso caráter, o nosso temperamento, ele transforma a nossa conduta, ele transforma as nossas atitudes, ele transforma as nossas decisões. O pecado nos faz decidir de uma forma, mas quando fazemos um encontro com Jesus, tomamos decisões diferentes. Então a transformação que Jesus faz em nossa vida é uma transformação milagrosa que só Ele faz. A palavra diz: pelo que deixar é mentira. Olha só, quem faz encontro com Jesus já abandona a mentira. E falar a verdade de cada um com o seu próximo. É a transformação que Jesus faz em nosso coração. Aqui fala de uma obra que Cristo faz em nosso caráter. É muito importante quando nós abandonamos a mentira, quando o ser humano abandona a mentira. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse irai-vos aqui fala de uma indignação de algo errado que você viu, ou presenciou, ou sofreu. Mas a Bíblia é tão perfeita que ela diz assim: olha, ainda que você fique indignado com uma injustiça, mas não permita que essa indignação te leve a pecar. Então, quando nós olhamos algo errado acontecendo na sociedade, acontecendo em nossa casa, em nossa família, a ira pode vir no sentido de indignação com o erro. Mas mesmo nessa indignação temos que ter um equilíbrio. Ou seja, essa ira ou essa indignação não pode nos levar à vingança. Olha como que a Bíblia é perfeita. Essa indignação não pode nos levar à inimizade. Essa indignação não pode nos levar à violência. Então, a ira, no sentido de você discordar do pecado, é legítima, porém, não podemos usar dessa ira para pecar. Já que você está fazendo um erro, então eu vou te agredir. Pecou. Se eu tivesse vontade de te bater, quer dizer, olha só, você discordar do pecado, você ficar indignado com uma iniquidade, com um erro é uma coisa. Agora, você sentir desejo de praticar uma vingança, ou desejo de uma violência, aí já é uma outra coisa. Por isso a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. E olha a Bíblia: não se ponha o sol sobre a vossa ira. A Bíblia, na segunda parte do versículo, já deixa bem claro: não deixa essa ira ficar o dia inteiro no teu coração. Por quê? Uma vez que a ira fica o dia inteiro e a noite toda em nosso coração, vai deixar de ser ira e vai passar a ser amargura, raiva, vingança, ressentimento. Então nós precisamos tomar um cuidado com a nossa alma. Então, quando nós fazemos um encontro com Jesus, Jesus trabalha também nosso temperamento. De repente, se alguém hoje pisar no teu pé, você dá um tapa na pessoa e dá vontade de matar a pessoa. Por quê? Porque você ainda não foi transformado por Jesus. Agora, quando Jesus transforma o nosso coração e alguém pisa em nosso pé, vamos sentir dor. Mas aquele desejo de agredir já não vai existir mais em nós. Por quê? Porque quem predomina em nosso coração é a paz de Deus. É a paz que vem do Senhor Jesus Cristo. Prosseguindo a leitura da palavra, diz assim no versículo 27, não deis lugar ao diabo. Quando somos transformados por Jesus, nós passamos a estar mais vigilantes e lutamos para nós não darmos espaço ao diabo.
não dá lugar ao diabo. Porque o pecado, ele abre brechas em nossas vidas, de maneira que o diabo penetra em nossa vida por causa do pecado. À medida que somos transformados pelo Senhor e passamos a viver em justiça e passamos a viver em santidade, nós vamos fechando as brechas em nossa vida, e fechando as brechas, nós também vamos fechando o espaço para que o diabo não atue em nossa vida e em nossa casa. A palavra prossegue no versículo 28, antes aquele que furtava não furte mais. Olha que coisa linda. Quantas pessoas estão presas por causa do roubo, por causa de um assalto, por causa de um furto, mas Jesus tem solução para essas pessoas. Jesus tem o caminho de transformação para essas pessoas. Diz assim, aquele que furtava não furte mais. Por quê? Que fez o encontro com Jesus. E quando fazemos o encontro com Jesus, nós passamos a andar em justiça e em santidade. Prosseguindo a leitura da palavra, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então a Bíblia é tão perfeita, que a Bíblia nos recomenda que, em vez de prosseguirmos no caminho do crime, abandonaremos o crime e abandonaremos o pecado. E a partir dali, o Evangelho traz dignidade ao nosso coração. O Evangelho, ele traz transformação à nossa vida. É tão bom ouvir a história de alguém que esteve no crime, alguém que praticou coisas terríveis no crime, e em razão do encontro com Jesus, a pessoa abandonou tudo isso e agora tem família, voltou para sua família, constituiu uma nova família, e agora está vivendo e sendo verdadeiramente um abençoador na sociedade. E não apenas furta, ou não apenas abandonou o furto, mas ajuda agora as outras pessoas. Antes, a pessoa furtava para bem próprio. Agora a pessoa trabalha e o dinheiro não fica somente para ela. Ela ainda tem a capacidade de ajudar os menos favorecidos. Olha o que a Bíblia fala. Olha o que Jesus fala conosco nessa hora. E a palavra prossegue dizendo no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe aqui é palavra podre. Mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Quando Jesus transforma a nossa vida, Ele também transforma o nosso vocabulário. Olha que coisa maravilhosa. Por que Ele transforma o nosso vocabulário? Porque Jesus transforma a nossa mente, transforma a nossa personalidade, transforma o nosso coração, transforma o nosso corpo, porque até então o nosso corpo vinha sendo usado para o pecado, até então o nosso corpo vinha sendo usado para a iniquidade, e agora, quando fazemos um encontro com Jesus, o nosso corpo se torna instrumento de justiça, instrumento da santidade. Por isso a palavra de Deus diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra podre, xingamentos. Quantos casamentos estão se acabando por causa de xingamentos? Xingamento de filhos para com os pais, xingamentos entre os cônjuges, xingamento de pais para com os filhos. Precisamos cuidar disso. De que maneira um filho vai ter uma estrutura psicológica saudável se ele ouve xingamento todos os dias? De que maneira um casamento será saudável se há dentro de uma casa xingamento todos os dias? Quando existe xingamento, é porque o nosso coração está cheio de palavras ruins e de coisas ruins. Jesus transforma isso. Mude. Vivemos num mundo tão estressado, num mundo tão contaminado de pecado. Quando acontece de, às vezes, um motorista fechar o outro no trânsito, às vezes não é nem por vontade, mas é por uma desatenção, logo já vem o xingamento, logo a pessoa já coloca a mão para fora e chamando para briga. Outros casos, como já presenciei, de a pessoa colocar o revólver do lado de fora na janela. Para que isso, gente? Para que isso? Para que tanta violência? Para que tanta raiva, tanta ira, tanta revolta, tanta confusão? Nós encontramos, no ano passado, tivemos uma notícia
muito triste, uma notícia nacional, em rede nacional, de um homem bem cedo, 5 horas da manhã, na estrada já, saiu de casa com sua família para deixar a família num lugar e deixando a família num determinado lugar, prosseguiria trabalhando. Mas por causa de uma briga no trânsito, entre o motorista de um carro e o motorista do outro, ambos perderam a vida porque desferiram golpes um no outro. Por que isso? Acordando já com a força do pecado dominando, 5 horas da manhã, já com espírito de raiva, espírito de briga. Queridos, não é esse o plano de Deus para a sua vida e para a minha vida. Não é esse o caminho de Deus para a minha vida e para a tua vida. É tempo de mudança. Quantas pessoas brigam, discutem por coisas tão mínimas, quando na verdade deveríamos usar o nosso vocabulário para quê? Para promover a edificação. As pessoas estão perdendo a noção da gentileza, a noção da educação, a noção do respeito. Por que isso, pastor? O pecado. A zombaria, brigas, ofensas, ofendem pessoas de todas as classes sociais, ofendem pessoas de todas as cores de pele. Por que isso? É o pecado que faz isso. É o pecado. Lembro na minha infância quantas vezes, hoje se tem uma palavra muito bonitinha para o preconceito racial, que é bullying, uma palavra mais bonitinha, né? Uma palavra do inglês. Mas quantas vezes na minha infância, e quando eu olho para o preconceito racial, preconceito social, discriminação e coisas dessa natureza, eu vejo que isso não é apenas bullying, isso é pecado. Nós estamos deixando de usar a nossa boca para edificar a vida de alguém e passamos a usar a nossa boca para machucar e destruir alguém. Por que isso? A Bíblia está dizendo aqui, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe é palavra de contaminação, palavra de destruição, palavra que mata, palavra que destrói, palavra que ofende, palavra que destrói tudo, palavra que diminui as outras pessoas. Agora, a palavra que sai de nossa boca deve ser palavra que promove a edificação, para que dê graça. Graça é força, vida, restauração aos que a ouvem. Então eu quero convidar você nesse momento, use a boca para abençoar vidas. Use a boca para edificar as pessoas. A fofoca, a intriga, a murmuração, tudo isso destrói os relacionamentos. Mas quando somos transformados pelo Senhor, nós usamos a nossa boca para abençoar as pessoas e não para xingar as pessoas. Não vou aqui dizer para você, em rede televisiva, de quantas palavras ou quais foram as palavras que impregnaram, ou pelo menos tentaram impregnar em mim na infância, por causa da cor da pele, por causa da condição financeira e por causa da posição religiosa e posição de fé. Mas eu posso dizer para você uma coisa: nós não temos controle sobre a boca das pessoas, mas nós podemos sim pedir para Deus transformar o nosso coração e a nossa boca. E eu quero dizer uma coisa para você: nunca deixe que palavras de maldição entrem na tua mente. Nunca deixe que palavras e preconceitos entrem em tua mente. Se a pessoa te ofendeu, a moral, injúria, difamação, calúnia, se a pessoa lançou tudo isso contra você, não deixe que essas palavras entrem na tua mente. É o que saiu da boca daquela pessoa. Agora, que haja no teu coração o que a Bíblia chama em Efésios capítulo 6, o escudo da fé, que pela fé que temos em Cristo Jesus, que essas palavras não se cumpram em nossa vida, nem encontrem ninho, cama em nossa mente. Expulsemos toda palavra de maldição lançada contra nós e contra a nossa família. Deus vai te abençoar poderosamente, e eu creio nisso.
Terminando a palavra nessa hora, quero ler ainda 3 versículos e assim encerrar. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quando fazemos um encontro com Jesus, nós recebemos o selo de qualidade, permita-me assim dizer, o selo da redenção. Quando fazemos um encontro com Jesus, a partir dali, recebemos uma marca de que agora nós não pertencemos mais nem ao pecado, nem ao diabo. Agora pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. O nosso dono é o Senhor. Toda amargura e ira, aquela ira que promove ressentimento, cólera, aquela explosão de ira, raiva, e gritaria de discussão e blasfêmias, e toda malícia seja tirada, arrancada de entre vós. Antes, olha o caminho de Deus para mim e para você. Sede uns para com os outros benignos, façam bem, misericordiosos, tenha compaixão das pessoas, perdoando-vos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus. E quando falamos de perdão, você diz assim: pastor, o senhor não sabe o que ela ou o que ele fez comigo. Se o senhor soubesse, o senhor me dava razão que eu não posso perdoá-los. Eu não posso te dar essa razão em razão daquilo que a Bíblia diz. Se você não vai perdoar a pessoa que te ofendeu, permita-me dizer, e Deus já te perdoou? Quantos pecados que você e eu já praticamos, Deus nos perdoou? E por que agora não podemos liberar ou transferir esse perdão para outras pessoas? Olha, gente, não seja rancorosa nem rancoroso. Se nós trancarmos o perdão para com alguém, de que maneira vamos pedir para Deus nos perdoar? Que cara nós teremos? Deus me perdoa, eu não vou perdoar meu marido não, mas eu não vou perdoar meu filho não, mas Deus me perdoa. Não existe isso. Uma vez que Deus nos perdoa, nós já somos ensinados a perdoar aqueles que nos ofendem. Ah, Deus vai me perdoar, mas eu não vou perdoar meu vizinho. Para com isso. Como é que Deus vai te perdoar assim? Então, se você deseja receber o perdão de Deus, então que você também distribua o perdão de Deus a outras pessoas. Deus já te perdoou de muitos pecados. Por que é que nós não vamos liberar o perdão para as pessoas que pecaram contra nós, que nos ofenderam, que blasfemaram? Então eu quero convidar você nesse momento, que Deus te abençoe, reflita nessa palavra, viva uma nova vida em Cristo Jesus. Meu Deus, estamos aqui no final dessa ministração e me coloco a orar, Senhor, pelas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, que o Senhor dê oportunidade de transformação para quem nos assiste, que o Senhor dê oportunidade de regeneração, de transformação total. Transforma, Senhor Deus, os sentimentos, transforma os corações, os temperamentos, a personalidade, o caráter, a conduta, as decisões, as atitudes, transforma tudo, Senhor. Que haja uma transformação total em nossos corações. Precisamos, meu Deus, do teu perdão, e precisamos da tua graça sobre as nossas vidas. Faz uma obra na vida e no coração de todos que nos ouvem e nos assistem. Precisamos, Senhor, do teu perdão. Precisamos, Senhor, da tua graça sobre nós. Precisamos, meu Deus, da tua transformação. Transforma famílias, meu Pai. Transforma pessoas, homens, mulheres. Transforma, Senhor. É no teu nome que oramos e pedimos nessa hora. Que essa palavra, meu Deus, sirva para transformar as nossas vidas. E que possamos entender que o verdadeiro evangelho transforma vidas. O verdadeiro evangelho promove transformação de vida. E que possamos, ó Deus, abandonar o velho homem, a vida de pecado, e abraçar uma vida de justiça e uma vida de santidade na tua presença. É no teu nome que oramos e pedimos. Amém. Que Deus te abençoe e não perca
a oportunidade de visitar um de nossos cultos na primeira igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cordeiro, estamos ali na rua Coronel José Olímpio de Carvalho, número 20, e os cultos acontecem domingo, 8h30 da manhã, domingo, 7 horas da noite, segunda, quarta e sexta-feira, 7 horas da noite, e também convidamos você para quinta-feira pela manhã, que tem oração, 7 horas da manhã, que você venha participar conosco desses trabalhos e receber as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Receba a bênção, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todos que nos ouvem e nos assistem. E diga comigo amém? Amém. Deus te abençoe. Até no próximo programa, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste seu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, és tu, és tu, Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.
Espírito Santo, toma o meu ventre, vem sobre mim. Espírito Santo, toma a minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu